Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. E na aula de hoje, que na verdade talvez nem seja mesmo uma aula, é mais um bate-papo isso daqui, eu tive a ideia de falar um pouquinho com vocês sobre simulação computacional. Então, de qual é que é dessa brisa desse vídeo de hoje? Assim, a minha ideia é tentar ter um bate-papo com vocês para explicar mais ou menos como é que funciona esse rolê de você conseguir simular os fenômenos do universo através de um programa de computador. Isso parece uma coisa muito mística, assim, né? E muito high-tech, muito enigmática, muito nebulosa, muito assim de outro universo. E eu sinto, velho, que quando eu troco ideia com as pessoas, assim, que são tipo pessoas de fora, né, do meio acadêmico, eu tenho muitos amigos, velho, que não tem nada a ver com o rolê acadêmico de universidade, né? Músicos, advogados, psicólogos, enfim, eu ando com muitas pessoas assim que não pertencem ao meu nicho acadêmico e sempre que a gente está batendo papo assim em evento, quando tinha evento, né, antes da pandemia, assim, sobre as atividades profissionais de cada um ali, eu sempre percebi que a galera ficava muito de cara quando eu falava que meu trabalho era basicamente tipo fazer simulação computacional, inclusive de coisas que eu nunca vi na minha vida. Né? E a galera tipo fala, como assim, velho? Como é que você trabalha assim, simulando uma coisa que você nunca viu? Que universo é esse? Como se simula uma coisa? E eu percebia que quando eu tentava meio que explicar para as pessoas, elas ficavam meio que tipo fascinadas, assim, tipo de cara, saca? Né? E é um lance, velho, que eu sinto que mesmo num contexto assim dos alunos de engenharia, né, que em tese assim, espera-se de um aluno de engenharia que seja um cara mais técnico, uma pessoa com mais base, mais formação e entendimento de computação, matemática, física, eu sinto que mesmo entre os meus alunos de engenharia, essa questão de entender de verdade como é que funciona uma simulação computacional é um rolê meio nebuloso, assim, saca? Uma coisa é você meio que pegar e apertar tipo um botão de um programa pronto que uma empresa te vende e que, sei lá, se você tipo preencher uma tabelinha certa com os parâmetros certos e apertar o play ali, o código vai calcular alguma coisa para você e vai te dar uma animação, um vídeo, um campo colorido de temperatura, sei lá, um output, um resultado que você vai usar para entender a física, né, tipo, do nosso universo por meio de uma simulação. Isso é você apertar botão e basicamente aprender a mexer em programa. Isso não tem a ver com o que eu quero falar na aula de hoje mesmo. Eu quero falar tipo, filosoficamente. O que é uma simulação computacional? Como nós, seres humanos, simulamos as coisas do universo? Assim, como isso funciona? Qual que é o processo lógico assim por trás de todo o argumento que começa com um ser humano olhando para o mundo, observando esse rolê aqui, né, olhando para o céu, olhando para os pássaros, para as nuvens, para o movimento das árvores, entendendo que existe inicialmente uma relação de causa e consequência entre aquilo que ele observa e leis por trás dessas observações, até que a gente chega num tal ponto de entendimento físico do universo em que a gente consegue hoje em dia simular, por exemplo, o movimento de galáxias distantes, né? Simular, por exemplo, como certas estrelas foram formadas no processo cosmológico do Big Bang, de expansão e aglutinadas por meio da gravidade, né, em estruturas de matéria compactada, como que essas estrelas explodem e dão origem a novos planetas e astros, e como que a gente consegue, tipo assim, simular, velho, um movimento de coisas no céu tão distantes da gente com uma simples capacidade humana incrível de basicamente olhar para o mundo, sacar as leis, conseguir codificar essas leis em linguagem matemática e implementar tudo isso numa estrutura lógica, algorítmica de um programa de computador para simular essas paradas. Como é que a gente faz isso, velho? Então eu queria basicamente assim, num freestyle, assim, num flow não muito ensaiado, apresentar para vocês como essa coisa meio que funciona, tá? Então eu preparei aqui alguns materiais, preparei basicamente uns artigos, pedaço de código, etc, assim, para mostrar para vocês um pouquinho dessa história. E eu vou começar com um exemplo, assim, né? Um exemplo vinculado à minha linha de pesquisa. Eu trabalho com fluidos magnéticos há mais ou menos 12 anos, né? E o que é um fluido magnético? Você poderia me perguntar. Eu tenho aqui, velho, um material que mostra isso razoavelmente bem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar esse cara aqui, colocar aqui para cima. Cá estou. Isso aqui é um cara que trabalhou na NASA nos anos 60, né?
e ele desenvolveu na época esse líquido muito louco, que na verdade é um líquido que tem dentro dele pequenas partículazinhas de material ferromagnético. Então são partículas permanentemente magnetizadas que respondem à ação de um campo externo, tá? E em função dessa resposta, o líquido como um todo é meio que um líquido magnético. É um material que você pegar, assim, é um óleo escuro, você pegar um ímã, esse cara vai se mexer assim em função do ímã. Eu talvez tenha aqui um vídeo disso acontecendo, que eu gravei há muito tempo atrás, numa viagem que eu fiz, deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar, quando eu fui para Nova York há muito tempo atrás, num contexto em que a gente podia viajar e passear, e ir para museu de ciência. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu pôr no mudo e mostrar para vocês o que é um fluido magnético. Esse aqui é um vídeo que eu gravei há muito tempo atrás. Aqui eu tenho um ímã embaixo, um ímã em cima e aqui uma piscininha de fluido magnético, esse óleo escuro. E conforme eu aproximo o ímã de baixo e o ímã de cima da piscininha, esse campo magnético que eu aplico no material ele gera uma resposta no material como um todo. É uma coisa muito louca, é uma psicodelia profunda e linda, assim. Isso é um fluido magnético, um líquido responsivo à ação de um campo magnético. E aí, por que esse cara faz isso, né? O que está rolando? Bom, basicamente o que está rolando é uma interação das partículas que estão ali bem dentro do líquido, da microestrutura, e são responsivas à ação de um campo magnético, com o campo externo que você aplica por meio dos ímãs. Então esse campo gera uma força e gera um torque, ele alinha essas partículas numa direção e ele muda as propriedades desse material incrível que acaba assim sendo utilizado em várias áreas do conhecimento. Bom, por que esse cara, nos anos 60, né, o Steven Papel, estava interessado, velho, em criar esse tipo de material? Na época, o desafio tecnológico era, bom, a gente estava querendo levar a gente para o espaço, então para isso ia precisar de nave, a nave tem que ter um combustível para poder, né, gerar potência e propulsão para ela poder vencer a gravidade da Terra. E aí, inicialmente, nas pesquisas iniciais com combustíveis líquidos, tinha um problema. Quando lá em cima o foguete estaria orbitando, como é que esse líquido que teria sido bombeado, né, do tanque de armazenamento para os motores, para a propulsão da nave, iria voltar para o tanque de armazenamento sem gravidade? Porque aqui na Terra, né, a gente bombeia combustível para o motor, depois ele desce por gravidade. Lá em cima não tem gravidade. Então a ideia era usar partículas magnéticas num combustível de foguete líquido para, através de grandes ímãs, você meio que puxar de volta esse líquido para o tanque de armazenamento, porque é perigoso o combustível ficar rolezando no espaço, esse cara é inflamável. Então o combustível teria que ficar num lugar contido, num tanque, após, né, a decolagem e tal do foguete. Acabou que a galera, na época, optou por outros recursos, outras tecnologias, né? Os combustíveis sólidos se mostraram muito eficazes para esses propósitos e nunca se usou um fluido magnético na NASA. Mas a simples invenção desse material, ela abriu as portas para várias outras aplicações muito maneiras de fluidos magnéticos, né? E aqui eu poderia citar várias. Uma delas, por exemplo, que eu estou muito focado agora, é na tal da magnetohipertermia. Como é que funciona isso rapidamente para vocês terem noção das aplicações por trás das simulações que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, a magnetohipertermia é essa técnica, né, de tratamento de câncer na qual você basicamente injeta aqui, através de uma seringa, dentro de um tumor, um fluido magnético dentro do tumor e você aplica um campo magnético externo oscilatório para esquentar, para fazer com que essas partículas fiquem vibrando na ação desse campo externo. E nessa vibração elas vão esquentar e nesse aquecimento você vai ter a morte das células cancerígenas, desde que você consiga controlar muito bem essa temperatura numa faixa específica. Assim. Se esquentar demais, você pode piorar a vida da pessoa. Então a gente tem que ter um bom entendimento de como isso funciona. Essa é uma aplicação, por exemplo, de fluidos magnéticos, né? E o que isso tem a ver com simulação computacional? O que isso tem a ver com a maneira com a qual a gente simula as coisas que acontecem aqui para poder entender, por meio das simulações, cenários futuros que seriam muito difíceis de serem abordados experimentalmente. Então a simulação ela vem como esse recurso da ciência moderna para que a gente basicamente consiga obter informações sobre o princípio ou sobre princípios de funcionamento do mundo
por meio de experimentos que são feitos dentro de um computador. É como se dentro do meu computador eu tivesse um laboratório para investigar o mundo. Então essa é a ideia da simulação computacional. E como isso funciona, tá? Bom, tudo isso começa primeiramente com um entendimento da física por trás daquilo que eu quero simular. Então o primeiro passo que você vai ter que ter, se você quiser simular alguma coisa, é estudar a matemática e a física por trás, não tem como fugir. Aqui eu estou com alguns livros, né? Mecânica dos Meios Contínuos, um livro maravilhoso para você entender, né, princípios básicos de funcionamento, de grandezas matemáticas utilizadas na modelagem de problemas físicos, ferrohidrodinâmica, que isso aqui me explica muito bem como que essas partículas magnéticas interagem entre si, como é que elas operam, funcionam, né, dinâmica de suspensões, para entender como é que partículas dentro de um líquido interagem entre si, mecânica dos fluidos computacional e transferência de calor. Então o primeiro passo é você pegar e estudar bastante física. A coisa começa com a matemática, com a física. Aqui eu tenho um exemplo de um artigo, né, que eu publiquei em 2017, no qual a gente, primeiramente, antes de entrar nas simulações e nos resultados, a gente fica lá umas 5, 6 páginas descrevendo, né, o problema matematicamente. Então você tem que entender muito bem a física por trás daquilo que você quer simular. Por quê? Porque essa física ela vai ser regida por um conjunto de equações matemáticas que vai estabelecer a relação existente com base no nosso entendimento das leis da física entre as variáveis que você usa para descrever um certo problema físico. Então aqui, por exemplo, eu tenho que a velocidade de cada partículazinha, da partícula 1, da partícula 2, etc., vai estar associada à força que atua em cada partícula 1, partícula 2 e tal, e a um termo matemático que vai ser função da configuração das minhas partículas que estão imersas num líquido base, que vai falar como é que uma partícula enxerga a outra. Para eu entender a cara desses termos, eu tenho que investigar muito, entrar fundo na microhidrodinâmica, que é uma sub-área da mecânica dos fluidos. Então começa com física, matemática, conta, várias contas que descrevem a relação entre velocidades, posições, forças, atuantes em cada partícula ao longo de um processo de evolução temporal. Nisso eu tenho que modelar como uma partícula enxerga a outra, como uma partícula colide com a outra e por aí vai, tá? Então começa com o estudo da física. Em seguida a gente vai desenvolver uma técnica numérica para poder viabilizar que essas equações sejam resolvidas por um código de computador. E aí entra na segunda parte, que é escrever o código. Aqui eu tenho um exemplo de um código que eu estou há uns 10 anos já escrevendo, né? Comecei a escrever esse código em 2010, isso aqui é o tema principal da minha tese de doutorado. Então cada linha desse código eu gastei um bom tempo escrevendo, ele é um código gigantesco. Eu tenho vários arquivos, um arquivo chama o outro, um arquivo lê informações do outro, um arquivo, né, vai puxando informações e fazendo cálculos e vai cuspindo resultados. Então aqui é um código típico meu que simula basicamente o movimento dessas pequenas partículas magnéticas dentro de um fluido magnético. O que eu simulo basicamente é o comportamento de um ponto, de um fluido magnético. Tá? Eu simulo um pontinho ali, eu pego, dou um zoom gigantesco num pontinho de fluido magnético, bem pequenininho, e lá dentro eu ponho 500 partículas, 1000 partículas, 2000 partículas magnéticas para interagir entre si. E em função de como elas interagem, eu consigo obter comportamentos das propriedades médias do meu fluido magnético. Então, por exemplo, predizer como a temperatura do tumor vai esquentar ao longo do tempo, eu consigo fazer isso por meio de uma análise do movimento das pequenas partículas que estão ali dentro do fluido magnético. Então é isso que eu simulo aqui. Veja, eu tenho um arquivo de entrada no qual eu coleto dados sobre a simulação. Então é para fazer análise estatística? Sim ou não? Então são variáveis lógicas, verdadeiro ou falso. É para resolver a equação do torque? Verdadeiro ou falso? É para gravar a posição de cada partícula no arquivo? Aqui falso, no caso. E eu vou pegando essas informações, então eu como usuário, eu preencho esse arquivo, fração volante de partículas, 5%. Quantas partículas? Quantos experimentos numéricos? Quais são os valores dos parâmetros? Quando eu preencho isso, o meu código coleta essas informações e ele faz um cálculo para simular essa realidade. Como é que ele faz esse cálculo? Bom, eu tenho que gerar um arquivo executável, então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, um exemplo de código-fonte para mostrar como a coisa funciona, assim, como é o meu dia a dia de pesquisa como um cara que simula coisas. Assim. Eu acho que é interessante também falar sobre essa questão operacional do processo de fazer uma simulação, porque é muito bonito. Começa com o entendimento da física, olhando para o universo, observando, depois vai para a programação, para
né, coisa para computação pesada mesmo, depois para você rodar a simulação e depois fazer a parte visual, estética, linda, artística, de plotar as informações que são a saída da simulação. Então aqui, deixa eu pegar um exemplo rápido, eu sempre tenho uma dificuldade enorme de encontrar as coisas no meu HD, assim, é muita pasta, velho. Ao longo dos anos, né, tipo de pesquisa, vão se acumulando pastas, etc, assim, e chega um ponto que você não encontra mais nenhum arquivo no seu PC. Bom, então como que a coisa funciona, assim? Como que a gente operacionalmente executa uma simulação, por exemplo? A gente vai pegar na pasta em que estão aqueles arquivos todos, né, do código-fonte, e você vai abrir um terminal no Linux e você vai escrever make. No make ele vai compilar e vai gerar um arquivo executável, assim, um arquivo que vai ser o programa em si. Então você escreve linhas de comando, né, que vão ser usadas como regras de instrução para que um compilador, que é basicamente um programa que lê linhas de código e transforma essas linhas de código num programa, gere um arquivo executável. E aí você vai rodar a tua simulação e aí você vai ter uma tela assim, né, com percentual, por exemplo, né, da simulação 5%. Então você fica basicamente dando instruções e rodando simulações e acompanhando esses processos. O que esse cara calcula no final? Ele basicamente calcula, se você vai ver aqui numa pasta, deixa eu abrir aqui uma pasta para a gente mostrar o cálculo, ele vai calcular posições. Então ele vai gerar um arquivo de texto ou vários arquivos de texto com as posições, né, de cada partícula em cada instante de tempo, a orientação de cada partícula, ele gera uma massa de números como essa. Isso seria o resultado, o output de uma simulação. Isso não tem muita graça, você basicamente ficar um tempão estudando física, matemática, escrevendo programa para ter como saída assim um arquivo de texto cheio de número. Mas calma que nem tudo está perdido. O que a gente faz com esses números? A gente pega esses números basicamente e a gente abre eles num programa, né, que lê as coisas que estão acontecendo. Então, quando você abre isso num programa, você é capaz de gerar vídeos, animações. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma simulação para mostrar para vocês. Tá? Então, deixa eu ver, vídeos para apresentação. Aqui são exemplos de animações que são feitas com base na leitura desses arquivos de texto por um programa de tratamento de imagem. Então, aqui eu tenho, por exemplo, partículas magnéticas se alinhando na direção de um campo, né? Eu aplico o meu campo e elas começam a formar estruturas e se alinhar. Ou seja, eu traduzo na forma de um vídeo, de uma imagem, de uma simulação, de uma animação, aquela massa de dados que vem na forma de um arquivo de texto que é calculada com base na solução de um monte de equações matemáticas que se baseiam em princípios físicos, né, para simular uma realidade do mundo. Com base desses dados, eu posso não só fazer vídeos e animação, como obter também valores locais, precisos, específicos do comportamento das variáveis físicas que descrevem um certo cenário, um certo problema. Então aqui, por exemplo, eu tenho também, deixa eu pegar aqui um outro tipo de simulação bem legal para mostrar para vocês aqui, né? Pesquisa, linhas de pesquisa, magnetohipertermia, código-fonte, é muita pasta. Aqui eu vou mostrar também, por exemplo, outros tipos de simulação. Nesse caso aqui eu estou simulando o próprio campo de temperatura daquele probleminha do tumor que eu falei para vocês, né? Então aqui, olha que bacana o tipo de imagem que eu tenho. Eu tenho como plotar, por exemplo, a evolução temporal do campo de temperatura do meu problema. Tá? Aqui, ó, em 1 segundo eu tenho um tumor que não foi ainda aquecido, em 38 segundos começa a esquentar, aqui em 1 minuto e 16 segundos está ficando mais quente, em 5 minutos todo mundo muito quente aqui. Esse tipo de visualização de campo também é feita com a mesma abordagem. Eu escrevo um código, esse código gera um arquivo de texto, esse arquivo de texto tem um monte de informação numérica de comportamento da temperatura aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, a sintaxe das minhas saídas, elas são a seguinte, eu coloco, por exemplo, né, eu tenho aqui a posição x, y do espaço e as minhas grandezas, né, o campo aplicado, a sua componente na direção x, na direção y, que é a temperatura, e aqui eu tenho uma massa de dados, por exemplo, no ponto x igual a 0,0002 e no ponto y 0,001, a minha temperatura naquele ponto era de 37,0207 num dado instante de tempo, né? Com esses dados eu gero aquelas imagens. E o legal, cara, é que você pode gerar imagens bem interessantes aqui. Deixa eu mostrar uma, por exemplo. Vou pegar em 5 minutos aqui e mostrar esse campo de temperatura para você ter noção mais ou menos
do tipo de informação que a gente consegue obter por meio dessas simulações. Aqui eu vou mostrar a minha malha de cálculo, né? Ou seja, eu estou calculando em cada pontinho aqui a temperatura em vários instantes de tempo. Então eu posso dar zoom, eu posso ver o detalhe local desse cara esquentando, eu posso pegar aqui uma sonda de medição, sei lá, deixa eu ver. Cadê esse cara? Aqui. Clicar num ponto, pá! E eu tenho aqui, que nesse ponto, aqui a temperatura é de 49,7195 graus Celsius. Aqui, ó, 41 graus. Aqui, 37. Então, longe do tumor, né, ele vai esfriando, por exemplo, né, seria minha distribuição de temperatura. Ou seja, é um negócio muito bonito, assim, você conseguir começar com a simples observação do universo, olhar para as coisas, entender as leis que existem ali, né, tentando descrever a relação de causa e consequência dos fenômenos do universo. E após um profundo entendimento disso, que vem depois de muitos anos de estudo, e por isso eu sempre falo, cara, você quer se divertir no rolê, você tem que pagar um preço para isso. Então vai estudar, porque vale a pena. Você, depois de um tempo, começa a olhar para o universo com outros olhos, entende as coisas diferentes e é capaz, inclusive, de se divertir simulando realidades físicas que você nunca viu. Eu mesmo nunca vi uma partícula magnética na minha vida. Por quê? Porque elas têm nanômetros de diâmetro, são muito pequenininhas. Nem no microscópio óptico eu consigo enxergar. Está quase no nível da molécula. Eu estou simulando o comportamento dessas bichinhas há 10 anos, entendendo como elas se comportam, basicamente estudando, lendo, fazendo conta, implementando código de computação, né, e criando essas belas obras de arte, aí, esses gráficos, né, de cores e animações e de movimento de partícula, para me divertir, né, tipo, nesse universo assim incrível que é a simulação computacional. Galerinha, é isso que eu queria falar com vocês hoje, um vídeo mais curto para brisar sobre a filosofia por trás de simulações computacionais. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Um beijo no coração de vocês todos. Arro!